66 milhões de anos atrás, a Terra estava nos últimos dias dos dinossauros, no fim do Cretáceo. Por todo o planeta, havia gigantes em terra, como enormes terópodes e grandes herbívoros. Nos oceanos, o mosasauro reinava absoluto. Até os céus eram dominados por criaturas gigantes, especialmente pela mais famosa família de pterossauros que já existiu. Como Darkid, esse grupo de pterossauros tinha pescoços e pernas muito longos e eram gigantescos. O mais famoso e assustador de todos era o Quetzalcoatlus, uma enorme criatura que dominava os céus da América do Norte. Ele era tão incrível que foi nomeado em homenagem ao deus serpente emplumada dos astecas. Muitas pessoas conhecem o Quetzalcoatlus como o maior animal que já voou, mas havia outro pterossauro, chamado Atzegopteryx, que talvez fosse ainda maior. Este gigante viveu na mesma época que o Quetzalcoatlus. O Atzegopteryx foi descoberto na década de 1970, quando 2 grandes pedaços de um crânio e um húmero foram encontrados na Romênia por um estudante de uma equipe de escavação. Os ossos eram tão grandes que, no início, os paleontólogos acharam que pertenciam a um novo tipo de dinossauro carnívoro. Mas logo perceberam, pela estrutura e formato dos ossos, que era na verdade um enorme pterossauro. Apesar de ser incrivelmente grande, esse pterossauro foi meio ignorado por um bom tempo depois de ser encontrado. Só recebeu um nome mais de 30 anos depois, em 2002, quando foi chamado de Atzegopteryx. O Atzeg vem da ilha pré-histórica de Ateg, onde viveu. E Opteryx significa asa. O monstro, o nome é por causa do seu tamanho gigantesco. Imagina só, as asas desse bicho eram tão grandes quanto as do Quetzalcoatlus, que normalmente dizem que tinha uns 11 metros de comprimento, o que é tão largo quanto um avião Cessna 172. Mas tem gente que acha que o Atzegopteryx era ainda maior, porque seu osso do braço era até mais longo do que o do Quetzalcoatlus. Pensa só, esse bicho poderia ter asas de até 12 metros de ponta a ponta. Isso é maior do que qualquer outro pássaro ou pterossauro que a gente conhece. Mesmo que não tenha chegado a esse tamanho enorme, o Atzegopteryx ainda era maior do que qualquer outro pterossauro por aí, porque ele era construído como um verdadeiro gigante. Esse bicho era super resistente comparado com os outros da família dele. Imagina só, ele podia ficar lá, de pé, com uns 5 metros de altura. Isso é quase tão alto quanto uma girafa. Essa altura, junto com o tamanho das asas e a robustez dele, era um verdadeiro gigante. Sabe por que esse bicho era tão robusto? Acham que ele era um pouquinho mais pesado do que os outros pterossauros gigantes, como o Quetzalcoatlus. Mas ninguém nunca conseguiu estimar direitinho quanto ele pesava, porque era gigantesco demais. O Atzegopteryx não é só considerado o maior pterossauro de todos os tempos, mas também o maior que já andou pela Terra. Esse predador viveu na Europa há uns 66 milhões de anos. E o mais louco é que o tamanho dele era por causa de onde morava. Naquela época, a Europa era como um monte de ilhas juntas, algumas pequenas, outras médias e outras bem grandes. E uma dessas ilhas era o Ateg. Sabia que essa ilha era gigante, quase do tamanho da Irlanda de hoje em dia. E ficava longe pra caramba da terra firme, cercada por um oceano bem fundo por mais de 300 quilômetros em todas as direções. Era tipo um lugar super isolado. Naquela época, tinha pouquíssimos predadores por lá, o que fez os Atzegopteryx dominarem como os chefões da ilha e crescerem sem parar. Eles não só ficaram grandalhões por causa disso, mas também tiveram uma folga na competição, sem outros bichos para atrapalhar. Foi um verdadeiro paraíso para eles. Imagina só, esse bicho também tinha uma cabeça gigantesca, com uns 2,5 metros de comprimento. É tipo um dos maiores crânios que já existiram em qualquer animal que não vive no mar. Além disso, olha só que diferente, a cabeça desse bicho não era como a maioria dos pterossauros, que tinha uma estrutura mais leve. A do Atzegopteryx era super robusta e forte, mesmo tendo um monte de cristas grandes. Isso sugere que ele devia ter muitos músculos ligados à cabeça quando estava vivo. Outra coisa legal é que o pescoço dele era super forte e tinha um formato bem diferente. Era mais curto e largo do que a maioria dos pterossauros. Uns estudos até mostraram que o pescoço dele tinha só metade do comprimento do corpo. Olha só, o pescoço desse bicho era bem resistente. Tinha um monte de cristas que ajudavam a sustentar os músculos dele, tornando-o super durável. Alguns cientistas até falam que esse pescoço, Frankenstein, conseguia aguentar até 10 vezes o peso do corpo dele. Uma força incrível, né? Sabe, a forma do crânio e da mandíbula desse bicho fez os cientistas pensarem que ele era um caçador bem diferente dos outros. Provavelmente, ele atacava animais grandes demais para engolir de uma vez só, tipo os dinossauros. Então, sabe o que é interessante?
Essa ilha não só ajudou o Adzegopteryx a ficar enorme, mas também afetou outros bichos, como os dinossauros. Por lá, os recursos eram bem limitados, então alguns dinossauros acabaram ficando pequenos, tipo os hadrossauros, e até os titanossauros viraram anões em comparação com seus parentes de outras partes do mundo. Alguns desses dinossauros anões que viviam na ilha provavelmente eram presas desse predador assustador. Com sua cabeça gigante, ele podia atacar tanto dinossauros jovens quanto adultos. Ele caçava suas presas maiores esfaqueando ou batendo nelas até a morte. E não eram só os dinossauros que tinham que tomar cuidado, outros animais também eram alvos desse caçador. Os paleontólogos acreditam que o Adzegopteryx era um caçador oportunista que passava a maior parte do tempo em terra, procurando qualquer coisa que fosse fácil de pegar. Ele não ia atrás de presas muito desafiadoras, preferindo atacar o que estivesse mais à mão e fosse mais fácil de capturar. Embora o Adzegopteryx passasse a maior parte do tempo em terra, ele ainda era um excelente voador. Suas asas eram bem desenvolvidas e parecidas com as de outros pterossauros voadores. Isso mostra que, mesmo sendo um gigante, ele conseguia levantar voo sem problemas. Mesmo sendo grandalhão, o tamanho não impedia o Adzegopteryx de voar. Apesar de parecer pesado e desajeitado, os cientistas acreditam que ele tinha um jeito de deixar a cabeça de mamute mais leve para conseguir voar. Provavelmente, a estrutura interna do crânio era o segredo para isso. Os ossos do Adzegopteryx tinham muitos buracos e partes ocas, o que os fazia menos pesados do que pareciam, mas ainda assim fortes e flexíveis. As asas também tinham essa mesma estrutura, parecida com a do isopor. Isso ajudava ele a voar apesar do tamanho enorme. O Adzegopteryx tinha ossos como os do isopor, sabia? Isso com certeza ajudava ele a voar, mas mesmo assim, decolar não era moleza. Alcançar os céus era um desafio e tanto. Pensa só, o Adzegopteryx talvez precisasse meio que se impulsionar do chão, dando um pulão com as patas para conseguir voar. Antes, achavam que ele era um voador incrível, conseguindo voar longas distâncias sem nem precisar parar por causa das asas enormes. Mas agora, um novo estudo diz que, por causa do tamanho dele, voar sem parar talvez não fosse tão fácil assim. Agora os cientistas pensam que o Adzegopteryx não conseguia voar por muito tempo de uma vez só. Talvez ele só conseguisse voar por um tempinho antes de precisar descansar. E parece que ele usava principalmente o voo para se locomover de um lugar para o outro, em vez de fazer grandes viagens no ar. Pensa só, voar era super útil pro Adzegopteryx. Ele usava suas habilidades de voo para encontrar lugares bons para caçar e atravessar a ilha onde vivia, que era bem grandona. A ilha Atki era cheia de florestas densas, o que dificultava o movimento para muitos animais grandes. Além disso, tinha muitos rios e riachos, e toda essa vegetação criava um monte de vida animal por lá. Imagina só, os bichos da ilha Atki deviam ficar bem assustados com o Adzegopteryx. Tinha vários dinossauros pequenininhos morando por lá, como o Magyarosaurus, o Teumatosaurus, os Trutiosaurus e uns outros que ainda não foram identificados. Eles deviam ficar de olho aberto para não virar janta desse gigante do céu. Na ilha Atki tinha uma galera variada morando por lá. Além dos dinossauros, tinha uns bichos estranhos voando, como o Duradon, o Caianin e vários outros. Também tinha uns não dinossauros, tipo umas cobras e uns outros que a gente nem sabe o nome ainda. Era um verdadeiro mundo animal por lá. Na ilha Atki, encontraram 3 tipos diferentes de carnívoros voadores, os chamados pterodactilos escuros. Eles variavam de 3,5 metros a 5 metros de comprimento. Também tinham uns terópodes por lá, mas nenhum chegava perto do tamanho do Adzegopteryx. Esse grandão era o rei tanto em terra quanto no céu. Era tipo o dono daquele paraíso tropical. Pensa só, naquela época a Europa era bem mais quente do que agora. Isso deixou a ilha Atki com um clima quase tropical, cheio de plantas tropicais. Mas, infelizmente, o reinado do Adzegopteryx não durou muito tempo. Sabe, lá no final do Cretáceo, teve um evento bem impactante. Um asteroide gigante bateu na Terra e isso acabou marcando o começo do fim para muitos dinossauros, incluindo o maior animal que já voou pelos céus. Foi um momento bem difícil para a vida na Terra. Inscreva-se no canal e deixe seu like, para que possamos trazer mais conteúdos.